Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente ter essa oportunidade de compartilhar com vocês o fruto de um estudo, de uma reflexão, e que tem como objetivo ajudar todos nós, a despertar todos nós para o estudo da doutrina, para a compreensão da doutrina espírita. Por isso que aqui nos reunimos todas as semanas para discutir algum tema, algo da vida, da doutrina, e que tem por objetivo despertar todos nós. Já dizia Paulo: desperta tu que dormes. Despertemos todos nós. O mundo é carente de virtudes. Tivemos aí uma semana, 2 semanas aí de situações onde percebemos a gravidade do que vem acontecendo no nosso mundo. Estamos tão prontos para julgamento, mas vamos verificar que também estamos tão com os olhos fechados para o ser humano. Então, pegamos um tema aí para discutir sobre as virtudes. O que é que ainda falta para todos nós? Desenvolver virtudes. Porque já sabemos no Espiritismo que agora é chegado um momento onde precisamos, de uma vez por todas, começar a ajudar essa implantação do Evangelho de Jesus nos corações dos homens, a começar por nós mesmos. Esse é o objetivo de todos nós. Virtude, conceito de virtude. Virtude é uma disposição estável, em ordem a praticar o bem, revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Portanto, virtude é uma disposição estável. O sujeito virtuoso, ele está sempre pronto, ele está sempre disponível, sempre disposto. E quando fomos criados por Deus, simples e ignorante à sua imagem, não vamos esquecer disso. Nós já fomos criados inclinados para o bem. Já viemos com essa potência da inclinação para o bem. E o Espiritismo estuda a lei da evolução. E a gente sempre tem que repetir, porque são estudos que vai nos ajudando a compreender o momento no qual nós estamos, até agora, para se situar melhor. Mas é interessante que quando nascemos, quando fomos criados, simples e ignorantes. Ou seja, tudo o que Deus pôde fazer, Ele já nos deu, a herança, a vida. O restante é por nossa conta. Temos em essência o divino, mas é preciso a nossa parte. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivo. O sujeito virtuoso, ele sempre tem o coletivo à sua volta. Vamos aqui trabalhar 2 classificações de virtudes. As virtudes intelectuais, que são ligadas à inteligência, consiste na capacidade de aprender com diálogo, reflexão e busca do verdadeiro conhecimento. As virtudes morais, que são relacionadas com o bem, que por sua vez é a ação ou um comportamento moral, é o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. É interessante a gente observar, na atualidade, como que a inteligência avançou. Como que o intelecto já está
vamos dizer assim, no ápice, né, desse momento, tecnologia, tudo isso a nosso favor. E vamos ver algumas almas que já colocam essa inteligência em favor da humanidade, do coletivo. Esse é um dos conceitos da virtude intelectual. E ter um comportamento ético, porque não é só para si, é para o outro. Mas vamos ver aonde nós nos encontramos. Sócrates fala para nós que a virtude é o fim da atividade humana. Ela se identifica com o bem que convém à natureza humana. Ou seja, o raciocínio dele é que essa jornada nossa de evolução humana, então, quando chegarmos ao final de todo o desenvolvimento da virtude, nós estaríamos prontos para transcender. Aí vem Platão e apresenta a virtude de Sócrates, mas como um meio para a gente atingir a bem-aventurança. Então nós vamos observando que esses pensadores, né, desenvolveram seus raciocínios, e até hoje a gente vai observando que a doutrina espírita vem com um outro olhar, mas dando continuidade num amadurecimento de pensamento. Então, virtude também é um meio. É um meio, dizia Platão. E Aristóteles finaliza com seu pensamento, dizendo também, acrescentando, que não basta só o hábito do intelecto, como queria Sócrates, mas também a vontade. Sem a vontade, esse dispositivo para acionar esse movimento de desenvolvimento da virtude. Então é preciso a vontade. No conceito cristão de virtudes, eles dividem em duas categorias: as virtudes teologais, que é a fé, que é a esperança, que é a caridade, e as virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza, justiça. E vamos ver que aqui começa uma confusãozinha. Diz aí, desde a antiguidade até os nossos dias, que as virtudes foram classificadas teologais e cardeais. Portanto, as cardeais são adquiridas pelo esforço e as teologais como um dom de Deus. Ou seja, são concedidas ao homem por graça ou por favor divino. E aí nós vamos perceber que há uma grande preocupação nesse raciocínio, porque muitos adeptos fiéis às vezes engessam aí. Opa, eu não sou merecedor dessa graça, desse dom, então por que eu vou esforçar? Deixa então o missionário, o sacerdote, né? Eu obedeço a ele, né? Mas as cardeais são adquiridas pelo esforço. Por essa interpretação das virtudes teologais, não se admite que o ser humano possa, pelo próprio esforço, atingir o estágio de plenitude espiritual ou da bem-aventurança. Seria impossível adentrar no reino dos céus com esse raciocínio, né? Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos apresenta. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Allan Kardec. Desenvolvê-las, lapidá-las, é tarefa de caráter intransferível, a que todos nós, sem exceção, estamos compromissados de forma consciente ou não nas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, já que a doutrina espírita, ela já nos coloca como o provedor, né? É uma tarefa pessoal intransferível. O trabalho é nosso, de cada um de nós. Não dá para terceirizar
essa questão da virtude. Não dá para dizer, vai lá no centro, reza para mim, tudo bem, a intercessão se faz, mas é preciso fazer a minha parte. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Sem a minha parte, não tem como o divino atuar em nós. É preciso uma conexão, é preciso uma experiência, é preciso um desenvolvimento. E se não fosse pela reencarnação, como então desenvolver virtudes, desenvolver uma perfeição numa única existência? E graças à doutrina, que vem esclarecer isso com muita tranquilidade, com muita transparência. Agora, todos nós com um amadurecimento de um psiquismo já predisposto a esses entendimentos, aquilo que Jesus já dizia há mais de 2000 anos. Então é preciso agora a gente começar a entender, compreender e aplicar. Porque até agora nós estamos nos livros também. Nós estamos nas cadeiras, nós estamos nos congressos, nos seminários. Tudo isso é muito bom, faz parte, é necessário, convém, mas também é preciso agora sair para o campo. Para o campo, já estamos neles, mas perceber qual realmente o meu papel, o meu dever perante ao mundo, a sociedade, a família, né? Virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, com a doutrina espírita, nós vamos perceber que nada vai acontecer na nossa vida sem esse trabalho, sem o esforço, sem essa, como diz Kardec, esforça constantemente para você dominar as tuas más inclinações. É um trabalho de formiguinha, mas continuado. Jesus já dizia assim, olha para frente, pega no arado, não olha para trás não, ou seja, siga em frente. Então desenvolver virtude requer de nós uma disposição. Tomás de Aquino, interpelado por uma certa senhora de alta sociedade, foi perguntado a ele o que era preciso então para ganhar o céu. Ele respondeu, querer. Essa foi a resposta dele. Na doutrina espírita a gente sabe que é o primeiro passo. Querer é o primeiro passo. Se a gente não quiser, não adianta. Então querer é um dispositivo do nosso pensamento, o qual a nossa mente se coloca a construir. O que você quer? É o querer. Querer é o primeiro passo, mas ainda estamos só no querer. Às vezes a gente vai perceber quanta gente quer, mas está há 20 anos querendo. Tem algo de errado nisso, né? Eu vou, quando der certo, quando a minha vida melhorar, quando eu aposentar, aí eu vou. Então querer é o primeiro passo, mas ainda não é suficiente. E aí então nós vamos perceber quais são os obstáculos que estão dificultando a gente desenvolver as virtudes, né? Será que é por causa dos nossos vícios? Os nossos defeitos? E perceber eles é importante. Aceitar eles é importante. Mas enquanto nós não percebermos os nossos vícios, os nossos defeitos, nós vamos achar que está tudo bom. Vamos queimar criança, vamos dar tiro, vamos matar, vamos roubar, vamos se corromper, vamos corromper, e vamos achar que estamos fazendo coisa certa. Então é preciso uma reflexão profunda sobre a questão da virtude. E com a doutrina espírita,
que trabalha conosco uma fé, uma confiança na vida futura, então não há motivo mais da gente querer fazer as coisas tudo para agora, achando que vai ser só essa existência. Então é preciso parar realmente e fazer uma leitura nos nossos vícios, nos nossos defeitos. Quais são eles? Será que eu desejo muito? Será que eu tenho muito desejo? Porque, afinal de contas, o desejo é algo natural. Mas a partir do momento onde eu permito que o desejo grite alto dentro de mim, ele passa a me prejudicar. Mato por paixão, né? E aí são esses desejos desenfreados que a gente vai ver na história da humanidade, na nossa vida. Paixões, vícios de toda a ordem, drogas, bebida, sexo, né? Interesse pessoal, apego às coisas. Então é preciso fazer uma análise para que a gente possa então inclinar a nossa vontade no desenvolvimento de virtude. E aí então precisamos determinar algumas ações na nossa vida, né? Vamos avaliar o ambiente que a gente frequenta, as pessoas com que a gente convive. Muitas vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas que a gente quer, né? Alguns ambientes que frequentamos, é preciso a gente fazer uma leitura, porque de repente nós estamos comungando um sentimento de tristeza, depressivo, pessimista, porque aceitamos. Achamos que também é verdade, isso é verdade, concordamos. Avaliemos as pessoas que temos afinidades, reclamam demais. O mundo convida, né, a esse consumismo, a esse ter. Mas Jesus convida todos nós a sermos homens de bem. Então é preciso desenvolver um programa de desenvolvimento das virtudes. Nós estabelecemos metas, diretrizes nas nossas empresas, na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual. Porque, afinal de contas, o tesouro que levamos daqui é o que ajuntamos dentro do coração. O resto tudo é meio para a evolução do espírito. Então agora é a questão de inteligência. Opa, eu preciso então começar a prestar atenção no que realmente eu junto. E os orientadores da vida maior dizem que qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar com um combate ao egoísmo. Mergulhar lá na nossa profundeza e verificar a raiz de todo egoísmo que temos. Na questão 913, a pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar mais radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta. Estamos muito egoístas. Como a gente é egoísta. Mas que bom que a gente possa perceber e assumir isso agora. Porque a doutrina espírita, ela tira esse véuzinho da ignorância para dizer para nós: para de se achar, para de querer tanto, né?
verifica realmente as tuas mazelas, estudamos a causa e efeito, estudamos o livre-arbítrio, temos liberdade para escolher, sim. Sempre vamos ter, enquanto aqui tivermos nesse processo de evolutivo na matéria, mas quando escolhemos, acabou. A consequência é inevitável. Somos livres para escolher, já não somos livres nas consequências. O que é que nós estamos escolhendo? Então, algumas ações para a gente tentar colocar na nossa vida, para combater esse egoísmo, né? Desenvolver a capacidade de doação, uma doação sincera, uma doação como está lá no nosso Evangelho, sair de você e ir ao encontro do outro, uma doação de tempo, de atenção, de cuidado, de carinho, uma doação de recurso financeiro. Como a gente tem facilidade para doar o que não é nosso, né? Desenvolver a paciência, essa doação de tranquilidade interior, né? Nós vamos ver isso nas famílias. Quanto isso está carente hoje de entendimento, de paciência, de calma, de transmissão de harmonia, falta de diálogo, falta de presença, falta de exemplo. E paciência requer muito entendimento, né? Entender por que o outro age daquela forma, né? Desenvolver a tolerância. A gente sofre porque a gente não compreende. A intolerância é que se deve combater ao abuso, a intolerância ao aborto, tantas coisas acontecendo e a gente sendo omisso. Desenvolver sacrifício. Às vezes é trabalhoso, de repente você tem que deixar de coisas que você faz, porque às vezes o vizinho está precisando da tua atenção. É um sacrifício, mas é um exercício. Se a gente não criar esses hábitos de doação, como nós vamos desenvolver virtude? Ela não vai cair pronto dentro de nós. Já descobrimos na doutrina espírita que não vai acontecer varinha mágica para transformar a nossa vida, resolver os nossos problemas. Desenvolver a capacidade de discernir, ser lúcido nas nossas decisões, discutir, respeitar, desenvolver a modéstia, simplicidade. Quanta falta de simplicidade hoje. Simplicidade não é ser... Simplicidade é sabedoria. Desenvolver piedade, capacidade de empatia com o outro. Na mesa mediúnica, se a gente não desenvolver um pouquinho de empatia com os espíritos, eles chegam e vão embora. Não quer saber de conversa, não. É preciso desenvolver uma empatia, uma consideração, um respeito, uma atenção, um cuidado, para eles sentirem confiança. Filho, se a gente não desenvolver uma empatia com eles, eles dão as costas e ficam falando sozinho. Desenvolver em nós sentimento de gratidão. Isso são ações que nós podemos colocar na nossa vida. Escolhe uma aí, começa com uma. Ser grato pela vida, pela família, pelos pais, por aqueles que nos antecederam, por aqueles que abriram portas para a nossa vida. E aí a gente vai ver que como dói a ingratidão, né? Como dói. Às vezes pais tiveram pouco recurso para criarem 10, 5, 8 filhos, né? Hoje a turminha não está dando conta de criar 1, 2, criaram tantas necessidades.
e ainda reclamam. Né? Desenvolver sintonia com os benfeitores, né? Com os nossos anjos de guarda. Muitas vezes a gente esquece disso. Eles estão aí para dar conselhos, nos orientar. A gente esquece muitas vezes. Aqui no centro até que não, a gente senta, comunga um pensamento, uma música harmoniosa, né? Tudo se faz beleza. Quando a gente sai daqui, parece que a gente fecha os ouvidos, né? As coisas começam aí, e eles estão gritando no nosso ouvido para nos ajudar, para tomar cuidado. Então, essas ações requerem de nós muita vontade, muita abnegação, muita aceitação, né? E essa aceitação não tem nada a ver com comodismo, é compreensão. Leonardo Boff comenta que é imprescindível nós desenvolvermos nesse mundo moderno 4 virtudes essenciais: a hospitalidade, que é um direito, um dever de todos, pois todos somos filhos e filhas da mesma terra, hospedar e ser hospedado. Que essa hospitalidade seja de coração, um acolhimento, uma observação, uma atenção, o direito de ir, de vir, de visitar, de conhecer o nosso planeta, essa hospitalidade. A segunda virtude que ele diz essencial é a convivência necessária. Somos todos interdependentes, ligados uns aos outros dentro da natureza. Somos todos interligados. Todos nós precisamos uns dos outros. Como o outro é importante para todos nós. Como o outro nos oferta com inúmeras oportunidades de evolução, de crescimento. Como o outro é capaz de muitas vezes apontar aquilo que precisamos melhorar. Como devemos ser gratos ao outro? Muitas vezes a gente não compreende isso. Jesus fala que é preciso amar os inimigos, né? Se ele fala que é preciso, é porque nós temos que entender isso. Talvez por enquanto a gente não dê conta de muitas situações, mas a lei da vida tem a sua dinâmica, tem os seus recursos, e Deus é sempre presente. Deus não é passado, não é futuro, Deus é presente. A todo momento, a qualquer momento, quando você entrar no seu quarto, né, e fazer essa comunhão com o divino, Jesus já dizia para nós: olha, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. O problema é que nós não acreditamos nisso. E eu penso que quando a gente não acredita em nós não acreditamos em Deus. Então, desenvolver virtude é essa atenção constante no nosso dia a dia, nesse vigiai e orai. Como isso é também necessário, essa vigilância, para que a gente possa manter alinhado com essas vibrações do plano maior, para que a gente possa evitar alguns equívocos e de repente um conselho, uma orientação, a gente evita tanta burrice, né? Quantos detalhes têm feito separações, pessoas queridas, quantas pessoas vão embora, pessoas boas, às vezes por um descuido, um detalhe, falta de atenção, do entendimento. Então, virtude é um desafio. Não vamos cobrar de nós, não, porque nós estamos num processo. Nós estamos descobrindo o que é preciso. Porque nós estamos cansados. Nós já viajamos por esses continentes, com certeza. Somos espíritos velhos,
E agora chega o momento que a gente quer começar a acertar. Ainda não estamos acertando, mas nós queremos acertar. A doutrina tem essa proposta, ajudar todos nós a acertar. A terceira virtude, falamos há um pouco atrás, a tolerância. Leonardo Boff fala que o universo é tolerante conosco. É preciso ser tolerante com o outro, respeitar as diferenças, aprender a conviver com as diferenças. Essa semana eu assisti um filme, eu não vou tentar lembrar o nome aqui, O que é que eu fiz para Deus? O filme relata a história de uma família, um casal que tinha 4 filhas. A primeira filha casou com um chinês, a segunda filha casou com um francês, a terceira filha casou com um turco e a quarta ia casar com um africano. E virou um conflito doido naquela casa. O pai já estava a ponto de ir embora. Mas o filme foi interessante, que foi retratando essas diferenças, enquanto eles não descobriram que era preciso respeitar o outro, a cultura do outro, o costume do outro, tentar adequar a situação de cada um. Então, o filme retrata isso. É preciso, às vezes, muita tolerância, né? Compreender o costume, a cultura do outro. E nós somos assim. Observe a nossa família. Criamos os filhos, crescem. Daqui um pouquinho eles vão, traz os agregados, né? E cada um com as suas diferenças. Todos nós aqui somos diferentes. E a quarta virtude, a comensalidade, que é o direito de juntar-se à mesa. É o direito do alimento, é o direito de comer, né? Da saúde, é o direito da mesa, que tem por objetivo reunir almas para entreolharem, né? Então ele trabalha essas 4 virtudes, que muitas vezes reunimos em mesas, em fartas, mas às vezes tão distante o nosso coração. Então é preciso essa comensalidade. A aquisição de virtudes exige de nós empenho, persistência. Persistência. Aquilo ali é igual trapezista. Você tem que se equilibrar. Você não pode deixar a peteca cair. Você tem que ser consciente, persistente. E aí, em todos os ambientes. Porque não adianta eu ser virtuoso dentro do centro espírita. O virtuoso, ele é virtuoso em qualquer lugar. No lar, na social, na casa religiosa, no lazer. Né? Então, no mundo carnal, a gente ainda tem essa questão da máscara, né? Dessa capa. A gente mascara. Mas no plano espiritual, essa máscara cai. No nosso lar retrata isso. A senhorinha queria entrar no nosso lar e ela chegou toda mansinha, toda cordial. E o André Luiz não entendia por que não colocou ela para dentro rápido. E aí o orientador lá do André Luiz fica calma. Não deu pouco tempo, ela já começou a se irritar, ficar brava. E aí então ela se mostrou, né? Todo o seu sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, né? E com certeza ela, com aquele sentimento, ela não ia favorecer a colônia, porque precisava de um equilíbrio, de harmonia. Então aqui nós nos misturamos. Mas quando desencarnarmos, nós vamos por faixas, por afinidades. Né? Então o que é que nós estamos vibrando? Jesus convida a vibrar o amor, né? Convida a vibrar o amor. Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7, ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se
para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Emmanuel diz, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, piedade. Né? Olha como está tudo ligado, né? Esse convite para a gente desenvolver virtude. No Livro dos Espíritos, na questão 932, tem uma pergunta lá: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, ainda há muita omissão, né? Há muita omissão. Então também temos que, não basta a gente não fazer o mal, deixar de fazer o bem, já nos alerta aí a doutrina, é fazer o mal. Ser omisso, né? Quantas coisas poderíamos ter evitado se não fôssemos omissos? Portanto, a missão da virtude é eliminar o vício, amparar o viciado. Irmão X. Há uma passagem no Evangelho que relata o cego de Jericó. Bartimeu era um homem considerado miserável. Se encontrava à beira do caminho. E sabendo que Jesus ia passar por ali, ele aguardou. E quando a multidão aproximava, ele então, sabendo que era Jesus que ia passar por ali, e ele provavelmente já em oração, em vigilância, em vontade, ele dá um grito: Jesus, tem misericórdia de mim. E como se que a multidão ainda empurrando, né? Tipo assim, dá sossego, não amola o mestre não, né? Está incomodando. É como se a gente também muitas vezes, né, ser incomodado ou incomodar o outro, né? Bartimeu vivia à beira do caminho. A dificuldade dele é de estar no caminho. A dificuldade nossa é de estar no caminho, no fluxo da vida. Estamos sempre à beira. A humanidade está à beira do caminho, miseravelmente falando, espiritualmente falando, esmolando. Mas Bartimeu estava cansado. E ele dá outro grito: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus era um mestre, né? Conhecedor de almas, vibrando amor. Ele parou. Ele parou, olhou e pediu para que eu chamasse. E aí então a multidão vai lá. Um ou outro vai lá e chama Bartimeu: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. Talvez a multidão ainda veio meio que incomodado, né? Como Jesus vai dar atenção para um homem desse? Um homem que era considerado de má vida, né? Filho de Timeu, que foi o seu pai revoltado, morreu pelos romanos e ainda o cegou Bartimeu. Bom, Bartimeu, ele então levanta. E aí esse levantar já é um convite para todos nós, para levantar. Talvez talvez estejamos enfrentando situações complicadas, difíceis,
na área sentimental, na área doenças, na área financeira, seja lá qual for o problema. Mas é preciso levantar. E Bartimeu levantou. Ele queria, devia estar em pensamento querendo, mas a tua vontade se fez maior. Era preciso disparar dentro do teu coração uma vontade. Enquanto isso não acontecer, nada muda na nossa vida. Ele levanta e já joga a sua capa para trás. Aquela capa era como se fosse uma credencial para pedir esmola, que era da época. E ele joga aquela capa para fora. Era como se tivéssemos dizeres: esse homem é um miserável, pede esmola. Ou seja, ele vivia de esmola, vivia de migalhas, né? E percebe que como a gente também vive de migalhas espirituais, como a gente pede. Mas a fé daquele homem levantou ele, a vontade, porque ele queria. Ele sai daquele campo vibracional de pedinte para poder se sentir útil, para se curar. E ele então vai de encontro ao Jesus. Não enxergava, mas provavelmente sentia na sua alma o olhar de Jesus. E Jesus então faz a sua magnífica pergunta: que queres tu que eu faça? E Bartimeu tinha a resposta na ponta da língua: que eu vejo. Que eu vejo. E Jesus então diz a ele: vai, a tua fé te curou. E Bartimeu, curado, continuou, seguiu o caminho com Jesus. Então, essa passagem traz para nós algumas considerações importantes. É preciso a gente tirar essa capa do orgulho, né? Essa capa do egoísmo, essa capa da vaidade. Isso impede de todos nós desenvolvermos virtudes. É preciso levantar, ter bom ânimo. Nós vemos um mundo, uma sociedade tão, às vezes, calculista, mas quando se trata de um entendimento pessoal, íntimo, né, onde requer sacrifício, há um desânimo, uma preguiça, né? As pessoas se descomprometem com uma facilidade. Não posso, não quero, por agora não dá, deixa quando, né? Então é preciso levantar essa capa nossa, porque a nossa essência é belo, é divino. E na doutrina espírita sabemos que nós não somos corpos, nós somos espírito eterno. Então nós precisamos investir no espírito. Vamos lembrar de Zaqueu, que também devia estar cansado de errar. Precisou subir para ver Jesus. É preciso subir a nossa vibração para a gente conseguir uma conexão com a espiritualidade, para a gente perceber um horizonte, a esperança, para dar ânimo. É preciso sair desse mundo rasteiro, horizontal. Vamos lembrar do filho pródigo também? Ele sai da casa já querendo a herança e vai para a vida, bate cabeça. Enquanto não come a comida dos porcos, ele não dá conta, né? E parece que nós estamos querendo comer a comida do porco para voltar, né? Mas é assim, enquanto não tem experiência, nós vamos indo. Mas Deus tem a sua dinâmica.
né? Nascemos simples e ignorantes e vamos voltar bonzinho, vamos voltar melhores. Mas é chegado o tempo. No livro dos Médiuns relata para nós que nós já temos o bom senso desenvolvido do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Isso já está desenvolvido dentro de nós. Então nós precisamos agora conduzir isso de uma forma mais consciente, e esse é o convite da doutrina. Que a gente continue estudando, nos encontrando, discutindo, trocando experiência. É nesse miudinho que nós vamos percebendo, nessa constância, nesse exercício constante, mas principalmente na oficina lá fora. É lá que é o campo de trabalho. Todo dia, se a gente prestar atenção, nós vamos ver que nós vamos ter 1001 possibilidades de desenvolver virtudes. Este é o nosso singelo trabalho para a noite de hoje. Que a gente leve para casa esse combustível que está dentro de nós, que se chama vontade. Vamos ativar a vontade para a gente então desenvolver virtude. Que Jesus nos abençoe, que todos possam voltar para suas casas alegres, felizes, com o coração abastecido de energia e consciente do papel que nós temos que desenvolver. Que assim seja.